Oi, gente! Então, na aula de hoje vamos dar continuidade ao tema embriologia, agora falando de desenvolvimento embrionário. Então, para entender o desenvolvimento embrionário, temos que entender alguns termos, e o primeiro deles é entender o que é fertilização. Então, fertilização é o processo que se caracteriza pela entrada do espermatozoide no óvulo maduro, o ovócito secundário. A união dessas duas células haploides com metade da carga genética vai gerar uma célula diploide com a carga genética completa, ou 23 pares de cromossomos. E cada ser que é gerado a partir dessa união vai ter uma constituição genética única, até porque cada um vai ter a junção de cromossomos maternos e paternos, que dentro deles vão ter as variações devido ao crossover que acontece previamente. Essa união ocorre nas tubas uterinas e o sucesso do evento depende de uma série de eventos coordenados. Que eventos são esses? Então, no próximo slide, tem alguns fatores que são importantes. O primeiro deles é o tempo. Deve ocorrer preferencialmente de 12 a 24 horas, essa união das duas células, logo após a ovulação, tempo que o ovócito secundário permanece viável. Depois disso, ele pode sofrer drasticamente e pode ser um óvulo não mais viável. A maioria dos espermatozoides ele morre no útero, até porque o corpo feminino responde a essa célula porque ela vai entender como um órgão estranho. Então, aqueles que sobrevivem se tornam aptos a fertilizar o ovócito secundário, graças às secreções existentes na tuba uterina. É uma espécie de escolha da melhor célula, do melhor constituinte genético, para gerar o melhor ser. Espermatozoides que chegam ao ovócito secundário não conseguem fertilizá-lo imediatamente. Então, ele passa mais ou menos 7 horas no processo de capacitação, que nada mais é do que a tentativa consecutiva e constante desse espermatozoide tentar perfurar ou transpassar as duas zonas de proteção do óvulo, que é a zona pelúcida e a corona radiata. A ativação de proteases e hialuronidases presentes no acrossoma. São duas palavras importantes que a gente tem que saber direitinho o que é que cada uma faz. Então, no próximo slide, proteases, mais uma vez. Todas as palavras terminadas em ases quer dizer quebra. Então, uma protease é a quebra de proteínas, enquanto a hialuronidase é a quebra do ácido hialurônico. Onde é que eu vou achar o ácido hialurônico? Lembra que quando o óvulo ele é expulso, ele sai coberto pela corona radiata? É um conjunto de células que é ainda derivado do tecido ovariano. Então, ele está cheio de ácido hialurônico porque ele gera agregação, junção. Então, tem que ser quebrado isso. Então, eu tenho que ter hialuronidase. Já as proteases são quebras de proteínas. Sempre tem que lembrar que uma célula junta com a outra através de receptores e de conectores. Esses conectores são proteicos, então tenho que quebrar também. Daí vem a protease. O processo todo ele é permeado por praticamente 4 passos. Então, o primeiro passo é a passagem do espermatozoide pela corona radiata e a liberação da hialuronidase, como mostra a figura. O segundo passo é o processo do rompimento da camada mucosa que protege a membrana do ovócito. E aí eu tenho algumas considerações. Receptores específicos do espermatozoide integram com a glicoproteína da zona pelúcida. Na tentativa desses receptores se conectarem corretamente, a impressão é que é como se o espermatozoide estivesse dando cabeçadas na corona radiata, certo? Então, apenas um espermatozoide é capaz de realizar esse bloqueio de entrar, apenas um. E logo a partir que dessa junção, quando isso acontece, quando esse único espermatozoide entra dentro, existe um bloqueio da poliespermia. Lembrando da última aula, a gente falou que quanto mais carga genética eu tenho umas aneuploidias. E eu posso ter tetraploidia, né, e por aí vai. Então, é colocar mais informação genética do que a célula é capaz de manejar. Então, na tentativa que isso não aconteça no embrião, ter mais genes do que se precisa, acontece isso. Na integração do espermatozoide com o óvulo, quando ele consegue entrar, furar as duas camadas e consegue migrar para dentro dele, automaticamente a corona radiata gera um bloqueio para evitar que o outro espermatozoide entre e misture mais uma carga genética dentro desse óvulo. No terceiro passo, ocorre a fusão das membranas dos gametas. Então, essa membrana plasmática, citoplasma residual do espermatozoide,
ele é desprezado e o flagelo se degenera. Então, só lembrando, novamente, a cauda, esse flagelo, que é a cauda do espermatozoide, ele vai se degenerar, vai se perder, e junto a ele, as mitocôndrias também se perdem. Então, não existe mitocôndria paterna no processo da geração de novos embriões. Apenas o núcleo e os centríolos do espermatozoide penetram no citoplasma do ovócito secundário. Quando isso acontece, essa entrada acontece, o novo material genético estimula o ovócito secundário a terminar sua segunda divisão metódica e torna ele totalmente maduro. Então, o núcleo gerado nesse processo é chamado de pronúcleo feminino. E, paralelamente a isso, ao término da maturação do óvulo, o núcleo do espermatozoide aumenta de tamanho para também formar um pronúcleo masculino. Então, se geram 2 pronúcleos que vão se juntar depois do material genético para gerar um único material genético novo desse novo ser que está sendo gestado. No último passo, temos a aproximação dos 2 pronúcleos. A membrana dos pronúcleos se dissolve, os cromossomos irão se condensar e distribuir pelo citoplasma do zigoto. E é aí que se inicia a primeira divisão mitótica, utilizando os centríolos do óvulo e o dos espermatozoides também, que penetram junto com o núcleo. Vamos lá, primeiro ponto. O espermatozoide ele vai tentar furar as 2 camadas protetoras do óvulo. Quando isso acontece e apenas um espermatozoide entra dentro, o óvulo ele gera um bloqueio da polispermia, não autoriza mais que nenhum outro entre. E a junção do material genético que entra do espermatozoide junto com o do óvulo, eles vão se juntar e aí vão começar a ter a primeira divisão mitótica. Próximo slide, falando de clivagem. Alguém me perguntou nas aulas o que era clivagem e nada mais é do que as divisões. Mas eu tenho algumas coisas a ser consideradas sobre isso. Então, a clivagem ela acontece pelos fusos dos pronúcleos, ou seja, os cromossomos se alinham no citoplasma do zigoto e existem divisões bivalentes. As repetições de divisões mitóticas que resultam em um rápido aumento do número de células do zigoto recebem o nome de clivagem. Então, a clivagem é sempre essa grande divisão exponencial das células do zigoto. A mitose é um processo que sempre gerará células idênticas, que não são diferenciadas nesse primeiro momento em nenhuma direção. Então, nessa união das 2 células germinativas, gerando um zigoto, eu tenho um monte de célula que gerará um novo ser, mas que até esse momento eu não tenho nada muito definido. Então, eu não posso dizer quais células daquelas serão o sistema cardíaco ou o sistema nervoso central. Isso é algo que precisa de um pouco mais de tempo. Voltando e revisando, a clivagem é um processo de divisão exponencial, então é uma célula que gera 2, que gera 4, que gera 8, 16, 32 e por aí vai crescendo. E cada uma dessas células é o nome de blastômero. Então, as primeiras células da divisão do zigoto são blastômeros. Existem alguns processos interessantes a serem pontuados. Dentro da clivagem, as repetitivas divisões, eles vão gerar alguns nomes e estágios específicos. Então, o primeiro deles é a mórula, que é o aumento do número de interações entre os blastômeros. Então, tenho muitas células interagindo. A partir desse momento, eu tenho um processo de cavitação, que é a continuação das divisões dos blastômeros e reorganização das células. E dessa cavitação, eu vou gerar blastocisto. Então, o blastocisto é a fase final da cavitação e apresenta as seguintes estruturas. No próximo slide vai ficar mais claro. Mas eu tenho um trofloblasto e eu tenho o embrioblasto. Tenta imaginar o seguinte, que a cavitação e o blastocisto é uma célula esférica que vai ter uma espécie de núcleo, mas na verdade é um amontoado de célula em uma região e um espaço mais vazio. Então, as células mais periféricas são o trofloblasto e a camada de célula mais interna é o embrioblasto. Mas o trofloblasto, que é mais externa, certo? Tem um aspecto mais achatado. E já o embrioblasto é um grupo de células internas de aspecto esférico. Todo esse processo ocorre nas tubas uterinas, leva em torno de 4 a 6 dias. E assim que o blastocisto é formado, a zona pelúcida é fragmentada e o blastocisto entra na cavidade uterina pronto para ser implantado. Então, tudo isso acontece ainda nas trompas. Praticamente, o que acontece mais em útero é apenas nidação e desenvolvimento para gerar a criança. Como está pontuado no próximo slide nas figuras, é justamente isso.
Aqui do lado nós temos um blastocisto, onde tem uma cavitação, um espaço mais branco. Eu tenho uma camada de células mais periféricas e fininhas e achatadas, que é o trofloblasto. E essas células em azul é o embrioblasto. Próximo slide, implantação. Então, como é que essa célula, agora esse blastocisto, esse trofloblasto, ele vai chegar e vai se juntar à parede do útero. Então, o blastocisto, ele tem um processo de implantação ou nidação, que nada mais é do que a aderência da massa celular ao endotélio uterino. O trofloblasto, que é o mais externo, ele vai formar a placenta, enquanto o embrioblasto, que é o mais interno, ele vai gerar o embrião em si. A implantação ocorre pelo lado adjacente ao embrioblasto e é seguida de uma rápida proliferação das células do trofloblasto. O que é que isso quer dizer? O que vai realmente encostar no útero, na preparação que o útero tem para receber essa criança, é a parte do embrioblasto. Enquanto que o que vai ficar mais externo e mais fora vai ser o trofloblasto, e a camada mais externa. E aí eu tenho uma expansão do trofloblasto formando duas camadas. Essa camada mais externa, ela vai aumentar de tamanho, certo? Eu vou ter mais duas estruturas, que é o citotrofloblasto, que vai estar mais internamente, dentro da cavitação, e eu vou ter outra estrutura chamada de cisiotrofloblasto, que é a camada mais externa e vai ser a grande responsável pela implantação em si. Como pontuado aqui na figura, que eu só tenho mais uma, no próximo slide, eu tenho só uma evolução mais ou menos de como funciona. Então, eu tenho um óvulo, a fertilização, os fusos e a clivagem, chegando em fase de mórula. A mórula continua dividindo e tem a cavitação, formando blastocisto. E aqui, nessa última imagem, eu tenho um blastocisto já implantado. Então, mais externamente o trofloblasto, internamente o embrioblasto, sendo que essa parte aqui do embrioblasto vai estar mais ligada ao útero. Dando mais destaque ao cisiotrofloblasto, para que ele serve, porque ele surge. Ele vai secretar enzimas proteolíticas do tipo metaloproteinases. Então, novamente, ele vai quebrar proteínas que compõem ali. Para quê? Para que eles tenham mais aderência desse novo ser, dessa nova célula que está nidando do blastocisto. Quando isso acontece, e na proliferação dessa estrutura, ela estimula a produção do hormônio, o HGT. Então, é assim que a gente entende mais ou menos se a pessoa está grávida ou não. Uma vez que existe a nidação, essa estrutura, o cisiotrofloblasto, ele ajuda a que o pico de HGT fique mais alto. Então, aí eu vou impedir que aqueles hormônios que auxiliam a descamação do endotélio, do endométrio, eles atuem e que a menstruação apareça. É dessa forma que a gente consegue manter que o útero todo fique pronto e preparado e ainda viável para o crescimento desse novo ser. Então, ainda assim, paralelamente a isso, surgem cavidades chamadas de lacunas, que se enchem de sangue materno, dando os primeiros indícios do que será futuramente o cordão umbilical, que é a circulação útero-placentária, ainda dessa estrutura que vai surgir. No próximo slide tem uma figura apontando, que é mais ou menos o que a gente acabou de falar, só que mais estruturado. Eu tenho ainda o trofloblasto encostando, novamente só dando mais destaque, a parte dele que vai realmente encostar no endométrio é o embrioblasto, e essa junção que vai dar a formação e o start do cisiotrofloblasto. E só voltando, é através do cisiotrofloblasto que eu aumento o beta-HGT, e ele que mantém, e além de dar positivo saber que se está grávida, ele mantém a gestação. Falando sobre o embrioblasto, ele se divide de maneira mais lenta. Por volta do 7º dia são observados dois grupos de células diferenciadas, que eu tenho o hipoblasto, que é formada por células cuboides, formatos de cubo, tipo dado, na superfície do embrioblasto, e vão dar origem ao saco vitelíneo. E eu tenho o epiblasto, que são células mais cilíndricas e altas, que vai formar a cavidade amniótica. E aí, além disso, desses dois, eu vou ter um disco embrionário bilaminar,
que vai trazer uma divisão e diferenciação das células do hipoblasto e epiblasto. É um discozinho no meio que vai dividir uma coisa da outra. Então, no próximo slide tenho essa figura um pouquinho mais estruturada e sistematizada, onde eu tenho em verde o cisiotrofoblasto, uma camada de células entre uma estrutura e outra, que são o citotrofoblasto. Eu vou ter o mesoderma extraembrionário, que está em laranja. E aqui dentro eu vou ter a vesícula vitalínea definitiva, que vai ser o saco vitalíneo. Eu tenho também a cavidade amniótica, em cinza. Em azul, dentro eu tenho o epiblasto e mais externamente eu tenho o hipoblasto. Então por hoje é só, espero que seja na próxima aula. Fique em casa, lave as mãos. Tchau.